teu nome infalível Ele é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima, muito acima, o seu nome imutável Vocês podem continuar. Aleluia. Está muito forte dentro de mim. Pode continuar. Pode continuar. Há uma voz de comando dentro de você. Há uma voz de comando dentro de você. E essa voz, ela precisa ser liberada. Este é o momento onde a unção está se movendo no meio de nós. E há uma voz de comando dentro de você. Abra sua boca e libere essa voz de comando que é específica para alcançar. Há uma voz de comando, uma voz de autoridade que determina que está dentro de você. Abra sua boca e fale: não sou eu que vou falar por você, a autoridade está dentro de você. Então abra sua boca e fale. Há uma voz de comando, há uma voz de comando que precisa ser liberada, e é a sua boca que precisa se abrir. Abre e fale o que está dentro de você. Robo sere quebra brabra sore quebrou sere quebra brabra sere quebrou sere quebra brabra. Robo sere andrie chora babai andra sore quebra bro sore babaias. Nomo non darai andrie sanadarai odorosa manande andaras. Andra sara manondoro sere que bomboia sere brabras. Romo non doro sere que bro sere que bro sere que bro. E andre sore que bro sere que sere que brambra andra sore que rombro sere que brambra sore que bro sere que brambras. Rondoro sere que brambra sore que bro sere que brambras. Rombo sere que brambra sore que bro sere que brambra sere que bro brambra sere que brondoro sere que brambra sere que brambra sore que bro sere que brabras. Niandrie sora ba sere que bro sere que brambra robro sere que brambra sere que bro sere que brambra. E nada será igual. Nada será igual. Nada será igual. O novo tempo já se iniciou. Ele já se iniciou. O Eterno já decretou. Está feito. Está feito. Está feito. Remassora bra 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 xere quebrou bro xere quebrou bro. Rambra sere quebrou xere quebra bra bra sere quebrou bro sere quebra bra bra. Sore quebra xere quebra. O diabo não pode roubar o que já foi determinado pelo Senhor. A autoridade máxima. Jesus. Jesus. Jesus é o nome que está sobre todo nome. Rebassora manandra sere quebra bra sore bra. Ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar o que já está determinado pelo Senhor. Remocei será dobrado. E será dobrado
xere quebra-brabraçore, quebrou xerebras. Rebra-brabraçore, quebrou xere quebra-braçere, quebrou. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Você deu a voz de comando aí? Eita glória. Você pode se sentar. Obrigada, louvor. Se o Gli puder ficar. Só lembrar o horário aqui, né? Ô, glória. Aleluia. Ei, deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Quando você vai se aquietando aí. Mas não se distraia, porque a distração é o maior inimigo da unção. Aleluia. Aleluia. Ô, glória. E esse tema maravilhoso. Que eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Planejamento constante, né? E eu falei, meu Deus, um culto de quinta é um culto profético. E nós vamos falar sobre planejamento constante. Eu falei, Jesus, o que você vai querer tratar conosco? E o Senhor falou tantas coisas ao meu coração e nossa, recebi demais, aprendi tanto e vou receber de novo agora com vocês. Na verdade, assim, na empresa onde eu trabalho, a gente faz bastante planejamento. E quando a gente para pensar na nossa vida, existem várias formas de planejamento, né? Você pode ter o seu planejamento financeiro, o seu planejamento familiar, né? Quantos filhos eu vou ter, aonde que eu vou morar, como é que vai ser. Agora eu e minha família, para onde eu vou, como nós vamos nos mover. O financeiro, aqui está ok, vamos investir, onde vamos investir, o que vamos fazer, vamos mudar de trabalho, não vamos mudar, enfim. Existe o planejamento da sua vida profissional. Vou estudar, não vou estudar, para onde eu vou estudar, o que eu vou fazer, vou empreender, vou ser autônomo, né? Existem muitos planejamentos. Na empresa onde eu trabalho, a gente montou um grupo de estudos chamado Squad. Nome chique, né? Squad. A gente montou um grupo de estudos. E aí esse grupo de estudos começou a colocar todo o conhecimento que cada um tinha sobre a área num único ambiente. E aí, com todo aquele conhecimento, a gente começou a desenvolver um planejamento estratégico. Depois do planejamento estratégico, nós desenvolvemos o planejamento tático. Quando você está montando um planejamento estratégico, você tem que ter muito claro a missão, a visão. Você tem que ter muito claro o objetivo de onde você vai chegar. Você tem que olhar para a estrutura interna, os pontos fortes, os pontos fracos. Para a estrutura fora, onde você não tem controle, né? Os pontos fracos e fortes fora, que você não tem como alterar. E depois disso, você precisa determinar algumas ações para você chegar naquele objetivo. Vocês já vão entender porque eu estou falando isso. Já vou linkar, segura essa parte aqui. Voltando voltando ao ponto de que nós temos diversos planejamentos para a nossa vida, como também tem gente que não tem planejamento nenhum e deixa a vida me levar, a vida leva eu. O planejamento ele vai desde o planejamento do dia, tem o planejamento da semana, tem o planejamento do mês, do ano, 5 anos, 10 anos, em todas as áreas. Aí a minha pergunta é, qual o planejamento constante? Porque planejamento, é interessante essa palavra constante, porque eu dou graças a Deus, porque o nosso Deus é constante. Eu dou graças a Deus, porque Ele é um Deus constante, Ele não muda.
né? E uma das coisas que nós precisamos para viver uma vida de fé é sermos constantes. Porque se nós não formos constantes na palavra, na leitura, na oração, na adoração, no congregar, nós não vamos conseguir nos manter firmes e constantes, né? Então precisa dessa constância. Amém? Saindo desse parênteses, voltando lá, quando a gente fala no planejamento ali constante, vemos tantas áreas que a gente pode planejar ou não planejar. Se você não planejar, você vai se deixar levar por toda e qualquer influência na sua vida. Seja uma influência boa ou ruim, para o bem ou para o mal, tanto no trabalho, quanto nas finanças, como em qualquer área. Qualquer área. Se você não tem plano para uma área, você está se deixando levar. E quando você se deixa levar, você não cumpre o objetivo para o qual você tem na sua vista. E se você não tem um objetivo à sua vista hoje, essa história vai mudar. Porque você precisa ter um objetivo, você precisa ter um plano, você precisa ter um alvo. Porque senão alguma coisa está errada e você não está feliz. Eu tenho certeza disso. E aí, quando a gente fala do planejamento sobre todas as outras coisas, a minha pergunta hoje à noite, que alguns já devem até esperar: qual o planejamento constante que você tem feito a respeito do seu chamado? Talvez você nunca tenha parado para pensar. Existe um chamado e um propósito para todos. Desde quando nós nascemos de novo, na verdade, na barriga da nossa mãe, a gente já tem um chamado propósito. Mas desde quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus já comunicou ao nosso espírito qual é o nosso chamado e o nosso propósito específico. Todos nós, pela palavra, já temos um chamado de reconciliar. Reconciliar as pessoas com Jesus, com Deus. Esse chamado é para todos nós. Mas existem chamados específicos, desde chamados para os dons ministeriais, para os dons dos serviços do Ministério de Socorros. Cada um aqui tem um dom e um chamado. E você precisa planejar. Porque se você não planejar, você está atrasado. Você está atrasado para cumprir, porque você não tem um objetivo e não determinou quais ações você vai tomar para alcançar aquele objetivo. Eita glória, você está animada? Eu estou animada. Eita glória. Nós precisamos agir. Sabe, enquanto eu estava me preparando para a ministração, foi assim, doses homeopáticas na semana que eu fui me preparando. E aí eu peguei o iPad, que praticamente fica com dom. Ele é meu, mas já praticamente fica com dom. É nosso, né? Meio do Ricardo. E praticamente fica com dom. E aí eu fui olhar as notas. E as notas têm as ministrações que nós fizemos para os jovens, as ministrações, o que a gente compartilhou com casais, as ministrações que a gente compartilhou em algum momento com a igreja, as palavras que nós recebemos. Eu tenho, cada palavra está lá. Mamatê, tarará, tarará, tarará. Pastor Zé Carlos, tarará, tarará, tarará. Enfim, aí tem o pessoal de fora, o pessoal de dentro e o de fora, mas está tudo anotado. Aí o Senhor chamou a minha atenção. Quando foi que você parou de anotar? Tem coisas que estão anotadas aqui e ali, tem coisas que eu realmente não anotei. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo, que Ele traz à memória tudo o que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor tem para nós. E eu comecei a olhar todas aquelas palavras que eu recebi. E eu declaro em nome de Jesus, você se lembrando de todas as palavras que você recebeu até hoje. Quando nós recebemos uma palavra, nós não podemos simplesmente nos alegrar e parou ali. Uau, sou profeta das nações, recebi a palavra. E aí, o que eu fiz? O que você faz com a palavra que você recebe? Nós temos que estudar sobre a palavra, discernir o tempo, o modo, a estação. Nós precisamos nos aprofundar e entender o que específico o Senhor tem. Porque profeta para as nações existem vários, pastores existem vários, mestres existem vários. E o que você tem planejado a respeito das palavras que você tem recebido do Senhor?
você tem estudado, às vezes é uma palavra que você recebe. Por um exemplo, eu sei que há sobre a minha vida alguns pontos específicos que o Senhor fala com as pessoas. Sobre santidade, sobre influência, sobre associações. Quando eu recebi a palavra santidade, o Senhor falou comigo a respeito disso, Ele falou assim, você exala a santidade. Que responsabilidade, vou ler. Primeiro eu entendi que eu sou santa. E aí eu comecei a estudar o que é ser santo, o que é santidade. E comecei a esmiuçar. Até essa palavra que o Senhor te deu, eu estou te dando o exemplo da minha palavra, mas eu tenho certeza que você tem uma palavra dentro de você. Aí eu comecei a estudar, até que isso vire algo dentro de você, ou você tem uma direção específica sobre isso. As pessoas vão chegar a querer saber do assunto, ou você vai precisar falar a respeito do assunto. Existe algo em tudo que o Senhor fala conosco. E nós temos que agarrar, ouvir, tomar posse daquilo e nos mover. Durante muito tempo o Senhor falou comigo a respeito do meu chamado. Mas foram poucas as vezes que eu olhei no espelho e falei assim, ei, você é profeta das nações. Foram poucas vezes. Agora não mais. Agora eu vou falar mais. Porque isso tem que ser uma verdade dentro de nós. Tem que ser uma verdade dentro de nós. Essa semana eu estava fazendo uma live lá no trabalho, e aí a gente estava conversando, nós estamos fazendo uma série de lives por conta do mês das mulheres, e aí falando com várias mulheres importantes, né, do mercado, e aí eu estava finalizando, e aí eu virei para aquela mulher de uma empresa grande, e falei assim, olha, muito obrigada, porque você é incrível, você é inspiradora. E aí veio a nota, na live do trabalho veio a nota, e eu falei, sabe o que é? Nós somos inspiradoras, nós somos incríveis. Você é inspiradora, alguém se inspira em você. É impossível que ninguém esteja olhando para você. Sabe, a gente tem que tomar posse de que realmente nós somos. Então, se olhe no espelho, é o que? É pastor? Nossa, eu sou pastor. Você é pastor, você é pastor, você é pastor, você é pastor. E vai, estude, e lê a Bíblia, e entenda o que pastor faz. Pastor, cheira ovelha, deixa eu cheirar ovelha. Como que a ovelha é? Como que funciona o pastor no pasto com as ovelhas? Entende? Comece a estudar sobre o que o Senhor tem falado com você. Você precisa amar a sua posição. Você precisa amar quem você é. Você precisa amar o seu chamado. E isso ser tão verdade, você não tem vergonha de falar. Não tenha vergonha de falar. Eu sou. Eu sou filha do rei, eu sou amada, eu sou poderosa em Deus. Eu sou. Porque se você não falar, como você quer chegar em um lugar onde você não se viu? Você precisa se ver. Você precisa se ver onde você vai chegar. Você precisa se ver como você realmente é. Amém? Eita glória! E quando eu falei de que a gente montou um grupo de estudos para falar a respeito, já vou ler os versículos, viu, irmãos? Vamos recebendo aí. Quando eu comecei a falar que a gente montou um grupo de estudo para estudar a respeito de algo, é porque cada um era de uma área, todos do mesmo segmento. Só que cada um tinha um entendimento, um do comercial, um do técnico. E aí a gente começou a colocar tudo lá e ver, cara, olha só o que a gente sabe, está tudo na nossa cabeça, não tem nada no papel. Agora, com tudo isso de informação, o que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Qual é a nossa estratégia? Agora, por que não juntar mestre com mestre, pastor com pastor, profeta com profeta, aqui dentro dessa igreja, para estudar e crescer juntos no chamado? E um impulsionar o outro. E um... Vai, nossa, que sensacional, você falou aquilo, meu Deus, como foi essa experiência? Nossa, eu vivi essa experiência aqui. Nossa, eu estou lendo esse livro e me ajudou nesse ponto. Nossa, eu li esse outro livro que... Ei, a gente está perdendo tempo. E sabe quem ganha com tudo isso? O diabo. Porque enquanto a gente está perdendo tempo, a gente já poderia estar muito mais longe. Deixa eu dar uma dica para vocês. Esse livro aqui, ó, você quer saber de planejamento? De estar na vontade de Deus?
Esse livro daqui do Rick Renner, A Vontade de Deus, a Chave para o Seu Sucesso. Eu comecei a ler esse livro porque eu leio muito Kenneth Hagin. E aí eu falei assim, não, vou ler um livro diferente. Ricardo comprou, foi ele que comprou esse livro. Falei, deixa eu ver. Aí eu comecei a ver, eu falei assim, vou ver esse aqui, não parece falar de chamado, de profeta, né? Vou ler, porque eu gosto de ler das coisas que eu gosto. Aí como eu falei, vou me desafiar a ler algo diferente. Ai, ingênua, né? Esse livro aqui, ele começa falando sobre a história de Paulo. E ele fala sobre Paulo no chamado dele, no início, onde Paulo recebeu uma ordem. E eu já estou indo para o final da ministração, mas eu já vou entrar nessa parte. Eu não estou indo para o final não, tá, gente? É que essa parte era para eu falar no final. Mas eu vou seguir aqui o fluxo do Espírito, amém? Nesse livro, você vai ver a história de Paulo conta, né, quando Paulo teve o encontro com Jesus, ele ainda era Saulo, antes dele virar Paulo, e aí toda aquela história que você já conhece, se você não conhece, vá ler Atos, né, 9, 26, vá ler Atos, lá que está a história, e conta que Paulo, ele recebeu desde o início uma instrução do Senhor. Ele recebeu ali uma ordem profética da vontade de Deus para Paulo e teve uma sequência. Em primeiro lugar, Paulo foi chamado para levar o evangelho aos gentios. Em segundo lugar, ele deveria representar Jesus perante as autoridades governamentais. E em terceiro lugar, terceiro e último, ele deveria dar testemunho de Jesus, o Messias, aos filhos de Israel. Então, a primeira ordem do Senhor para Paulo foi: vá levar a palavra, pregar o evangelho para os gentios. Qual foi a primeira coisa que Paulo foi fazer? Ele foi para Jerusalém. Só que na Jerusalém já estavam ali os filhos de Israel, que era a terceira ordem para Paulo. Paulo esteve lá, ficou por 2 anos lá, mas ele não frutificou tanto quanto a partir do momento que ele foi para Antioquia, onde estavam os gentios. Quando ele entrou em Antioquia e começou a desenvolver tudo que o Senhor tinha preparado para ele, e ele começou a se desenvolver ministerialmente, ele começou a aprender, ele começou a ser treinado e ele começou a frutificar. Então existe uma ordem para tudo que o Senhor tem feito, tem nos direcionado a respeito do nosso chamado, do nosso propósito. Até desde onde você está plantado. Se você decide se desviar, você afeta o seu chamado. Você pode estar fazendo com que as coisas demorem mais. Porque onde você está plantado é onde você vai ser treinado, é onde você vai ser ajustado, é onde você vai ser ensinado. E quando você inverte a ordem, você sai de onde Deus te colocou para viver aquela estação, você está atrasando. Sabe por quê? Porque você vai sair, daqui a pouco você vai ter que voltar. Até cumprir o que era para se ter cumprido. Amém? Eita glória! Jesus, Deus é bom. Você está animado? Eu estou. E quando a gente... Estou falando de planejamento, gente. Tudo isso aqui está dentro do planejamento ali. Seguindo as estratégias e ações do Senhor. Amém? Oh, glória. Eu estou com calor, gente. E já está no 16. E já está no 16. Aleluia. Glória a Deus. Então, um bom planejamento ele é essencial para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, certo? Mas existem coisas que nós podemos fazer que vão fazer com que a gente não alcance esse objetivo. Que é o quê? Não agir, não se mover, não decidir as estratégias, as ações. Se tem um chamado missionário, para que país é? Estudou o país? Foi estudar a língua? Foi estudar a cultura? Fez rema? Foi fazer escola de missões? Existe uma preparação, ou você quer ser, como eu posso dizer? Colocar o carro na frente dos bois e se frustrar e se machucar. Existe uma preparação para tudo, amém? E para você que ainda não entende qual que é o plano de Deus para a sua vida, você vai entender. Abre aí em 1 Coríntios 2:10, por favor. Primeira Coríntios 2:10 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele sabe todas as coisas. Então, se você ainda não tem claro para você o plano de Deus, você já sabe onde buscar. Quem sabe? O Espírito Santo de Deus. Então, vai orar, vai entender com o Senhor que Ele vai te revelar. Eu posso te dizer que todos nós somos chamados para reconciliar as pessoas com Deus. Esse já é um chamado. Então, você já pode começar por aí. Deixa eu te dizer, antes mesmo de eu entender o meu chamado, a primeira coisa que eu fui fazer foi servir. Por mais machucada que eu tivesse sido na outra igreja que eu frequentava. Porque eu conheci Jesus, eu me desviei por alguns anos e me reconciliei. Quando eu me reconciliei com o Senhor, foi algo muito pelo Espírito. Eu já compartilhei aqui algumas vezes. Não vou entrar porque não vai dar tempo de entrar aí no detalhe. Mas a primeira coisa que eu fui fazer foi servir. Foi servir, sabe onde? No diaconato. Porque eu sempre fiz parte do ministério de dança. Aí não tinha, eu falei, e agora? Lascou. Aí eu fui servir no que eu sabia, do diaconato. É só, né, fazer isso, abraçar os irmãos, orar, servir, estar alinhadinho, receber todo mundo bem, chegar no horário, né? Chegar no horário é importante, gente. Qualquer departamento é importante chegar no horário, amém? No culto, no horário do culto, também é importante. E aí eu fui servir no diaconato e fui crescendo e entendendo. Aí o Senhor me perguntou do louvor. Eu falei, Jesus, louvor o quê? Eu não canto. Por que eu vou fazer no louvor? Mas eu entendi que existia algo espiritual que precisava ser rompido. Até hoje eu estou no Beck. Falei essa semana com o pastor Olha, eu falei, pastor, o Deus ainda não me mandou sair do louvor. Mas na hora que Ele me mandar sair do louvor, eu saio. Eu saio. Mas sabe que quando a gente serve em vários departamentos, a gente precisa ter uma consciência? Por exemplo, eu sirvo no louvor, eu sirvo no centro de cura, eu sirvo no Shine... E acho que são esses três, exatamente, esses três. Mas eu tenho uma convicção, o meu chamado para esse tempo é no Shine. Então é lá que eu vou me dedicar 100%. Nos outros eu também vou me dedicar 100%, viu? Não é para deixar de dedicar não, vou dedicar também. Mas eu sei que se eu tiver um compromisso que valide os três, a minha prioridade tem que ser o Shine. Porque é lá que o Senhor tem algo específico. Tem algo específico no louvor? Eu ainda acho que tem. Ainda acho que tem. Acho não, tem. Se não tivesse, eu já tinha saído. Mas Deus é bom, amém? Então você fica. E eu ficava, e o diabo, ele era sujo. Ele ficava assim no meu ouvido. Nossa, você canta mal, hein? Nossa, por que você está cantando desse jeito? E, gente, sério, sabe o que eu fazia? Eu chorava. Tinha dias, eu não sei se o Gli pode ser que lembre, Robinho pode ser que lembre, que a gente estava lá no estúdio ensaiando e a minha vontade era chorar e ir embora. É sério. Mas eu pus ele no lugar dele, gente. Hoje ele não faz mais isso, não. Hoje eu falo, meu filho, vá para o seu lugar, porque eu sei que você não vai atrapalhar a unção. Porque o objetivo dele é atrapalhar a unção. E se eu tinha que estar lá, foi para algo. Estar no louvor foi para algo específico. E canto mal nada, filho. Ó, Deus ouve a minha adoração e está tudo certo. Eu falei assim, eu sou a base para a leinha fluir. Eu sou a Bex, nós somos a base para o ministro fluir. O ministro tem que estar seguro, você tem que estar lá cantando. O ministro parou, você continua e ele vai fluir, porque é ali que vai fluir a unção. A sua unção está fluindo e a unção do ministro também. A unção de Deus fluindo através dos dois. Entende? Cada um tem o seu valor aqui. Não, vamos dar uma salva de palmas para os Bex, por favor. Não, tem que reconhecer os Bex aí, ó. Vencemos. Todo mundo fala do guitarrista, do ministro, do baterista Beck também, gente. Obrigada. Entende? E aí eu fui começar a servir, desenvolver e tudo mais. E aí eu fui entendendo, e Deus foi me dando sonhos, foi me dando visões. Chegava para Tê e falava, Tê, eu não estou entendendo nada. Eu não tinha sonho, visão, não sei que essas coisas. Eu não entendia, eu não orava em outras línguas não, onde eu congregava. E aí eu comecei a entender. E ela começou a conversar comigo, me aconselhar e me mostrar. Até que chegou uma hora que ela não me respondia mais não. Vai buscar em Deus. E aí foi onde eu aprendi. Porque aí não tem escapatória, filho. Você tem a revelação ali, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai realmente se dedicar. Não dá para você ficar encostado em alguém para você ir crescendo. Não dá. Você ficar dependendo de alguém aqui. Você tem que crescer, você tem que avançar, porque você tem que puxar outros também. Entende? Se você ficar sempre aqui, ó, você não tem força para puxar outra pessoa aqui. Entende? Porque se você está apoiado, como é que você puxa?
Não tem força. Você tem que estar aqui, tô bem. Bora. Entende? No sentido, eu digo apoiado, no sentido de encostado mesmo. Ai, ora por mim, não tô aguentando. Não consigo mais orar sozinho. Sabe nesse sentido? Ai, toda vez que eu tenho uma revelação. Então, o que você acha que é? É Deus que vai te revelar, irmão. Amém? Então, aqui em 1 Coríntios, a gente está lendo a respeito do Espírito Santo, que ele vou ler diferente, porque eu sempre erro essa palavra. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Em Provérbios 16:3, a gente já leu algumas vezes nessas quintas-feiras, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia! Eu gostaria de te chamar o louvor para vir aqui. Eu já estou ali nos meus minutinhos, cronometrando, porque o Espírito é sujeito ao profeta. Ei, você que tem um chamado profético, se submeta ao seu pastor. Eu fiz alguns treinamentos aí, estou fazendo sempre, me atualizando, é bom, né? Ainda não cheguei nem perto do que, né? Mas vou sempre treinando e tudo mais. E aí, você vê muito sobre a gente se submeter ao pastor, e é muito importante, porque ele é a autoridade máxima sobre nós. Nós precisamos ser instruídos. Levante, por favor, irmão. Ô, glória, aleluia. Se anima aí, que a palavra foi boa. Amém? Você vai ler esse livro aqui, ó. Lê, gente, lê. É sério, lê. É bom demais. Eu tô terminando ainda, viu? Não terminei não, porque eu volto e vou e volto e vou e volto. Até, sabe que tem coisas que você tem que ler várias vezes até aquilo ficar dentro mesmo. Até ficar dentro, assim. Se você tem uma nota de ler várias vezes, leia. Ai, nossa, de novo leia, de novo leia, de novo leia. Amém? Ei, hoje nós aprendemos bastante coisa aqui. Deus, ele tem comunicado coisas ao seu coração e você precisa estudar a respeito disso. Você precisa ser constante no congregar, no orar, no declarar a palavra. Para você ficar em pé, você tem que ser constante. Você não precisa se apoiar nas pessoas para desenvolver o seu chamado, você pode se desenvolver. E você que tem alguém que tem algum chamado ali perto, que você sabe, oh, nossa, é igual o meu. E aí, irmão, o que você está lendo? O que você está fazendo? Eu pergunto para alguns profetas aí que eu conheço, o que você está lendo? O que você está estudando? Que eu confio, né? Para até sempre me indica alguns livros. O pastor Francisco fala, pastor, o que eu posso ler? Né? É importante. Irmão, você não está animado, não? Hein? Aleluia. Ora em outras línguas, por favor. Quando eu estava preparando a palavra, o Senhor falou em meu coração a respeito de pessoas que estariam aqui sem... Tô cansada. Eu tô desanimada. Eu já tentei, eu não consigo. Parece que nada dá certo. Eu já me frustrei com várias pessoas. Eu tô dizendo a respeito do chamado, viu? Eu tô dizendo a respeito do chamado, a respeito de congregar, de estar no lugar onde você deve estar. Ora em outras línguas, irmão. Feche seus olhos, se conecta com o Espírito. Amém? E se você é essa pessoa, eu não vou fazer você vir aqui à frente, não vou pedir para você vir à frente, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu quero que você feche seus olhos agora e que você receba a inspiração do Senhor. Nunca é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde para você se mover.
Nunca é tarde para você se mover. Por mais que o Senhor tenha te falado a respeito do seu chamado, do seu propósito há alguns anos. Por mais que você não tenha se movido, por mais que você já esteja cansado, porque você se frustrou com pessoas, e deixa eu te dizer, pessoas não podem frustrar você. Se pessoas frustram você, a base precisa ser fortalecida. E a base que precisa ser fortalecida em você é a palavra. E eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, os olhos espirituais abertos, os ouvidos espirituais abertos para a manifestação do chamado e do propósito para o qual você foi criado. Eu declaro em nome de Jesus, todo sofisma caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro você se movendo no que o Senhor preparou para você. Eu declaro todas as correntes sendo quebradas em nome de Jesus. Todos os grilhões sendo quebrados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está numa nova posição. Você está numa nova posição em Deus. E isso não pode permanecer. E isso não pode te parar. E eu declaro em nome de Jesus, cessando agora todas as investidas a respeito do seu chamado. Mas você precisa se posicionar, se pôr para fora, colocar quem é dentro para fora. Porque você é o que o seu espírito é. Você é o que seu espírito é. Você é o que seu espírito é. Você não é o que a sua alma diz. Você não é o que as pessoas dizem. Mas você é o que a palavra diz. O que o Espírito comunicou ao seu espírito. Essa é a sua realidade. E eu declaro em nome de Jesus que nada vai te parar. Todos os grilhões já foram quebrados. Já foram quebrados. Não há mais o que Deus fazer. Agora é você fazer. É você se mover. Em nome de Jesus.